como uma obra escrita há mais de 140 anos, continua a nos inquietar. No caso de Os Irmãos Karamazov, é simples. Família, justiça, religião, paixão, dinheiro são os temas mais sensíveis e controversos da humanidade. E é justamente essa a abordagem central deste livro. Que venham, pois, 1000 luas, que passem céus e terras. A força dos Karamazov pode tudo suportar. Saudações literárias! Numa pequena cidade da Rússia, reúnem-se o pai, Fyodor Karamazov, e seus 3 filhos, os jovens Dmitri, Ivan e Alexei. Fyodor, o pai, é um ser repugnante, um homem depravado, um palhaço maldoso e beberrão. A todos esses defeitos junta-se um pior. Ele abandonou por completo seus filhos desde que nasceram. Não por ódio às crianças, mas simplesmente por ter se esquecido delas. Os meninos cresceram, pois, abandonados à própria sorte, contando com a bondade de uns e a generosidade de outros. Já adultos acabam reunidos novamente, arrastados talvez pela impetuosidade inerente ao sangue dos Karamazov. Uma união momentânea e infeliz, já que o pai acaba sendo brutalmente assassinado e um dos filhos é acusado do crime. Eis aí a grande problemática, o famoso parricídio, a partir do qual o escritor russo Fyodor Dostoiévski vai desenvolver a sua espetacular e derradeira obra, Os Irmãos Karamazov, publicada em 1880. Este livro complexo e profundo é movido, no meu entendimento, por uma mola bem objetiva: ação e reação, ou causa e consequência. À medida que os personagens tomam suas decisões, situações adversas são geradas em avalanche. O mais encrencado de todos é o irmão mais velho, Dmitri, ou Mitya, seu apelido. Mitya é fruto do primeiro casamento de Fyodor. Tenente da reserva, é um homem bruto, esbanjador e de índole duvidosa. Vive atormentado numa espiral de autossabotagem e depreciação, entre fazer o que é certo ou colocar tudo a perder. Dos irmãos, é o mais parecido com o pai em temperamento, embora Mitya tenha uma alma bondosa. Também é aquele que mais detesta o pai. Sente por ele um asco pessoal e não esconde isso de ninguém. Para piorar, Mitya e o pai se apaixonam perdidamente pela mesma mulher, Grutchenka. Grutchenka é bela e sedutora, mas rasa e ordinária, a rainha de todas as piores mulheres infernais que se possa imaginar. Ela debocha dos sentimentos de ambos. Chega a dizer, por exemplo, que só amou Dmitri por uma horita. Só por uma horita o amou. Acredite ou não, será essa mulher vulgar o epicentro fatal de toda a tragédia que seguirá. Enquanto Dmitri é o irmão que usa a força e o vigor físico para fugir da sina dos Karamazov, seu irmão Ivan, filho do segundo casamento de Fyodor, usa o intelecto. Estudante brilhante, Ivan se tornou um jovem compenetrado e ensimesmado. É a partir dele que borbulham as discussões mais profundas e polêmicas da obra. Afinal, Deus existe? Ivan se pergunta. Se ele não existe, para que temer os castigos eternos e o fogo do inferno? Logo, se Deus não existe, então tudo é permitido. Tudo é permitido. Eis a premissa mais importante da história e que será tratada com profundidade dramática e filosófica que Dostoiévski dominou como ninguém. Embora o mais inteligente, uma luta interna atormenta a alma de Ivan, que afirma ser visitado todas as noites por Satanás, mesmo sendo ele ateu. E quando sua erudição e seus conhecimentos são requisitados em grau máximo, ele fraqueja. No momento crucial, ele cai de maneira estarrecedora. Quem fica apavorado com essas perguntas desconcertantes sobre a existência de Deus é o irmão mais novo, Alexei.
também filho do segundo casamento de seu pai. Afinal de contas, Alyosha, que é o seu apelido, é um monge em formação, de fé inabalável, que vive no mosteiro. Para o narrador, Alyosha é o grande e querido herói da história. Penso que ele seja assim considerado menos pelos seus atos e mais pela sua escolha de vida. Ser um homem de fé, bom e justo para com todos. Alyosha é o conciliador. É aquele que transita com naturalidade em todos os espaços. É uma unanimidade, adorado por toda a gente. Um jovem que fala pouco e baixo, que age sempre com intenção fraternal. Talvez por ser assim, Alyosha, além de ser o mais amado, é concomitantemente o mais cobrado, o mais confrontado, testado e requisitado. Sua energia e paciência parecem não ter fim, e diferentemente de seus irmãos, que usam força e inteligência respectivamente, Alyosha firma-se na espiritualidade para se libertar da maldição karamazoviana. Maldição? Que maldição? Ora, a maldição de se parecerem com o pai ou de terminarem como ele. Notamos claramente como os irmãos buscam a felicidade, tentando escapar da baixeza, da corrupção, da infâmia, da volúpia, da cobiça. Tudo isso presente no seio da família, por meio da figura paterna. Por mais que eles se esforcem, porém, o sangue dos Karamazov corre em suas veias e eles acabam trabalhando para sua própria perdição. A obra inteira se contamina da natureza karamazoviana, que é movida por todo gênero de contrários. O bom e o mal, o justo e o injusto, o amor e o ódio, a ternura e a violência, a verdade e a mentira, a vida e a morte. Todos esses contrastes são construídos por Dostoiévski para criticar ainda o sistema político e social de seu país. O escritor também toma emprestado elementos de sua própria biografia para dar corpo ao romance. Eis algumas curiosidades interessantes. Primeiro, é estranho pensar que Dostoiévski tenha dado seu próprio nome ao detestável pai Karamazov. Ambos são Fyodor. Ironia ou culpa? Agora, duas coincidências em uma. O pai de Dostoiévski não era lá um amor de pessoa e foi assassinado. Essa morte marcará profundamente a vida e a obra do escritor. Assim como Dmitri Karamazov, Dostoiévski também estudou numa escola militar, que ele detestava, por sinal. O lado bom é que durante essa época ele leu muito Victor Hugo, William Shakespeare, Charles Dickens, Honoré de Balzac e outros escritores que influenciaram sua escrita. Foram todas inspirações para que o genial Fyodor Dostoiévski escrevesse à sua maneira, de forma incessante, densa e voltada para jogar luzes sobre as contraditórias emoções humanas. Por isso, ele criou narrativas atravessadas por tensões, dilemas existenciais, intrigas, repletas de bebedeiras, brigas, com direito a bofetões e puxões de cabelo. As mulheres costumam ser histéricas, os homens vacilantes. Mas muito mais que histórias, Dostoiévski explora profundamente a face psicológica de seus personagens. Em Os Irmãos Karamazov, se prepare para capítulos desconcertantes como O Grande Inquisidor, para cenas de indignar como as do Tribunal de Justiça e para personagens de gelar a espinha como o sinistro Smerdikov, que na infância gostava de enforcar gatos e fazer-lhes uma cerimônia fúnebre. Guarde esse nome, Smerdikov. Smerdikov sofria do mal caduco ou epilepsia, assim como o próprio Dostoiévski, que teve seu primeiro ataque quando estava preso na Sibéria. Exatamente, Dostoiévski cumpriu uma pena de 4 anos de prisão por sua militância política contra o czarismo em voga na época. E essa experiência marcará enfaticamente seus livros, e eu cito aqui outro gigante,
Crime e Castigo. Os irmãos Karamazov termina deixando seus leitores cheios de curiosidade. Alyosha se casou ou virou monge? E Ivan sobreviveu à febre ardente que lhe tirou o juízo? O suposto assassino cumpriu a sua pena ou fugiu? Quem Mitya escolherá? Katerina ou Grutchenka? E o Starets Zosima, outro personagem muito importante, será que ele foi esquecido ou virou santo? Dostoiévski tinha a intenção de dar continuidade à história, só que infelizmente ele faleceu apenas 4 meses após o lançamento do livro. Esta é uma obra atemporal, eu diria, que trata, a começar, da desintegração da família por meio de um pai lascivo e negligente. Uma obra que discute religião ao arremessar perguntas que os intelectuais de hoje continuam a fazer. Uma obra que também coloca em evidência o direito e a justiça. Durante longas páginas, acompanhamos um julgamento com dimensões de espetáculo, erros crassos, mal-entendidos absurdos, sem contar o público ávido por sensacionalismo. Nada mais atual. Indico este livro para quem o merecer, para mentes elevadas e dispostas a passar um bom tempo na companhia de russos incansáveis e entregues às paixões mais frenéticas e rudimentares. Algo de visceral para Dmitri, algo de cerebral para Ivan, algo de espiritual para Alexei e, por que não, algo de irracional para Smerdikov. Forças que interagem, que se aproximam, que se afastam e que juntas representam a humanidade inteira. Logo, somos todos um pouco karamazovianos. Boa leitura e até a próxima!